Olá, estudante, eu sou a professora Manuele Costa, professora de História do Pré-ENEM Legal, e eu estou aqui hoje para falar sobre um dos assuntos mais importantes ali que cai no Enem, que é a Primeira República. Bom, vocês sabem que o que está mais presente no caderno de Ciências Humanas é, de fato, a história e cultura e identidade brasileira. Portanto, a gente vai analisar o processo que nós chamamos de Primeira República ou República Velha. Vamos entender as suas características, principalmente políticas, desse período. Vamos lá? Bom, a gente tem que entender o seguinte. A República Velha, ou a Primeira República, é dividida basicamente em dois momentos. No primeiro momento, nós temos a República da Espada, que refere-se ao governo de dois militares, que foi Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. E depois nós vamos ter a chamada República Oligárquica, que começa ali com Prudente de Moraes e vai terminar somente em 1930 com a ascensão e a chegada no poder de Getúlio Vargas. Ok? Entendendo esses dois momentos, a gente vai ver as suas principais características. Bom, a República da Espada, ela vai de 1889 até 1894, que corresponde, como eu já falei, aos governos dos militares Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Nesse momento agora é importante a Constituição. Por quê? A gente está falando de um novo período histórico, de uma nova forma política, então é preciso restabelecer as bases sociais, políticas e econômicas da nação. Por isso foi instaurada a Constituição de 1891. E quais são os pontos principais dessa Constituição? Primeiramente, foi criado os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e derrubou o poder moderador, que era específico lá do período monárquico do Brasil, do período imperial. Então derruba e acaba com esse quarto poder, que é exclusivo lá do Dom Pedro I e Dom Pedro II durante a fase monárquica. Outra parte importante é a separação entre o Estado e a Igreja. A gente não vai ter mais uma religião oficial. Aqui acontece a instauração do Estado laico, né? O Brasil agora não vai ter religião oficial. Outra coisa, a garantia do ensino primário obrigatório, laico e gratuito. O ponto principal que a gente vai debater aqui é esse último ponto da Constituição, que foi a instituição do voto universal para cidadãos brasileiros alfabetizados maiores de 21 anos. Aí aqui já é uma outra questão. A história do voto no Brasil vai se modificar de acordo com as fases, né? A conquista do voto vai se dar diferentemente em vários momentos da história. Lá no período imperial, por exemplo, a gente tinha um critério do voto censitário, que era um voto por renda. Somente a elite econômica brasileira poderia votar. Quando a gente tem a instauração da República, nesse momento histórico, a gente vai ter o fim do voto censitário, né? Agora a gente tem o voto universal. Porém, esse voto universal não ampliava-se para mulheres, analfabetos e mendigos. Então, excluía boa parte da população. É uma Constituição que traz novidades, que traz modernidade para o Brasil, mas que ainda exclui muitas pessoas do processo democrático. Certo? Então, essas são as principais características ali da primeira fase da Primeira República, que é a fase da República da Espada. A gente vai se concentrar em falar um pouco mais da segunda fase, que é a República Oligárquica, que talvez é a que traga mais característica para esse início da República. Como eu falei, ela vai de 1894 a 1930. Vamos observar então as suas características. Primeiramente, como a gente fala oligárquica, a gente está se referindo ao conceito de oligarquia. Oligarquia significa governo de poucos. Se lá no passado nós tínhamos um voto que era seleto para determinadas pessoas, significa dizer que essas pessoas sempre votavam ali em pessoas da sua mesma classe. Ou seja, só os ricos votavam? Então somente os ricos chegavam ao poder. E o que acontece aqui, nessa fase da Primeira República, é que não tem tanta modificação. Por mais que o voto continue se agora se amplie para o direito universal, muita gente se exclui desse processo e o governo acaba sendo para poucas pessoas. E nesse caso das oligarquias, esse poder ficava retido na mão dos grandes cafeicultores. O café, nesse momento histórico, é o principal produto ali que gera economia para o Brasil. Portanto, os cafeicultores fazem parte da grande elite econômica brasileira, que domina também, além da economia, a política. Por isso o nome República Oligárquica, ou seja, um governo de poucas pessoas, que a gente vai explicar com mais detalhes daqui a pouco. Continuando. Aqui a gente vai ter também a famosa República do Café com Leite, que consistia na alternância de poder entre mineiros e paulistas na presidência do Brasil, que era uma sucessão mais ou menos programada. Como que funcionava?
Bom, Minas Gerais e São Paulo eram os dois maiores colégios eleitorais do Brasil, onde tinha mais votos. Então, o que eles faziam? Eles combinavam para que, em cada mandato, alternasse um presidente mineiro, ora paulista, ora mineiro, ora paulista. Se você observar, durante todos esses anos, a gente vai ter esse poder ficando apenas na mão desses dois grandes colégios eleitorais, que era São Paulo. São Paulo, uma grande potência, principalmente por conta da extração, né, do cultivo do café e da sua exportação. Minas Gerais, a gente fala muito que ele representa o leite, mas também era um grande produtor de café. Então, os dois estados que tinham poder econômico é quem elegiam os presidentes, que iam governar todo o país. Por isso que a gente entende o conceito agora de oligarquia, né, um governo de poucas pessoas. Continuando. Outra característica desse período vão ser as revoltas, né? A República começa com muita animação, as pessoas acham que vai haver uma grande mudança no Brasil, só que grande parte da população brasileira, principalmente a população mais pobre, não tem assistência nenhuma ou tem pouca assistência do governo. E isso faz com que muitas revoltas estourem justamente no início da República. Algumas revoltas urbanas, como por exemplo a revolta da vacina, e algumas revoltas rurais, como exemplo, a Guerra de Canudos, que a gente vai falar lá na frente, e a Guerra do Contestado. Outra característica importante desse período, né, que vai marcar essa república oligárquica, é o coronelismo. O coronelismo é simples. Os coronéis eram tidos como chefes políticos das classes mais baixas que moravam próximo ou serviam suas propriedades rurais. Acontecia da seguinte forma. O coronel é a figura daquele grande fazendeiro que tinha um vasto território, um grande latifúndio e que mandava em todo o território ao redor da sua grande fazenda. Então, em pequenos locais, ele mandava, ele tinha um poder, né, muito forte e acabava fazendo com que as pessoas que estavam próximas votassem quem ele quisesse. Então, basicamente, aqui a gente tinha uma população mais pobre que vivia sob os mandos e desmandos desses coronéis, porque eles tinham muito dinheiro e acabavam ficando com o poder político daquela região também. Então, os chamados coronéis são as figuras dos grandes fazendeiros que habitavam principalmente os sertões do Brasil, né, que acabavam influenciando ali aquela população ao redor aos seus mandos, principalmente no quesito político. Por isso que acontecia essa alternância no poder. Os coronéis faziam com que a população votasse em determinado candidato, a governador, que por sua vez apoiava um presidente que já teria sido previamente escolhido. Então, a eleição toda acontecia como um grande projeto dessa elite brasileira, tanto no sentido da esfera da presidência, né, do governo e, claro, na esfera local com o controle desses coronéis. Por isso que é uma das principais características dessa fase da história do Brasil é o coronelismo. Tá? Um chefe local que comandava aquela pequena população que não era assistida pelo governo federal. Então, essas são as principais características. Aí a gente vai entender um pouquinho sobre algumas revoltas. A gente tem aqui a primeira delas, que é uma revolta rural, que vai acontecer de 1886 a 1897, mas que deixa resquícios ali para o início da Primeira República, que foi a Revolta de Canudos. A Revolta de Canudos, quando vocês forem estudar revoltas no Brasil, para conseguir, né, se dar bem na prova do Enem, você tem que, além de decorar o nome dos participantes, o local e a data, você tem que refletir acerca de quais motivos levaram essa população a se revoltar. E o que isso reflete na história do Brasil? Bom, a Revolta de Canudos acontece justamente porque a população mais pobre do sertão da Bahia não tinha assistência do governo federal. Pagavam altos impostos e ainda assim teriam que seguir os mandos daqueles coronéis que estavam ali próximos. E o que essa população então faz sem saída, sem conseguir sobreviver? Eles começam a seguir um beato chamado Antônio Conselheiro, que era um senhor religioso, que levou essa população para um determinado local. Com o passar do tempo, as pessoas foram ouvindo falar dessa comunidade que Antônio Conselheiro estava criando, e nessa comunidade ninguém pagava impostos, todo mundo vivia de maneira coletiva. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas foram saindo das suas casas e indo viver nessa comunidade, que depois de um tempo acabou sendo chamada de Canudos. Em Canudos, então, vivia uma população que estava fugindo daquela vida miserável no sertão e tentando uma possibilidade de sobreviver. O governo federal não se agradou dessa ideia de criar uma comunidade à parte, sem pagar impostos, então mandou o exército por 4 vezes destruir Canudos. E nas 3 primeiras vezes, eles perderam,
né, a população de Canudos conseguiu resistir, mas na última investida, então, eles conseguem destruir e matar completamente toda a população de Canudos. Então, a gente entende que a população do sertão estava tentando uma forma de sobreviver, só que essa forma de sobreviver não agradou aqueles que estavam mais em cima. Então, a gente entende e reflete sobre essa revolta rural como uma forma de solução para aqueles problemas que as pessoas estavam enfrentando naquele momento. Então, essa é uma marca da Primeira República. As revoltas que acontecem justamente pela falta de amparo do governo sobre essas populações mais pobres. E aqui, então, nós temos uma outra revolta, mas ela vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro, enquanto Canudos aconteceu no sertão da Bahia, aqui nós vamos ter uma revolta urbana. Bom, o que aconteceu para desencadear essa chamada revolta da vacina? Bom, a gente tem que entender a política implementada pelo presidente da época, que era Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, né, juntamente com o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, vai instaurar uma política higienista de modernização do Rio de Janeiro. E o que consistia essa política? Bom, basicamente ele queria uma mudança, ele queria modernizar a cidade. Para isso, ele começou a largar as avenidas, retirar os casebres, os casarões mais pobres do centro da cidade do Rio de Janeiro e colocá-las mais afastadas. E juntamente dessa política de mudança arquitetônica, ele também instaurou uma política de vacinação. Mas por que a população se revolta com essa vacinação? Simplesmente porque não houve nenhuma comunicação do Estado com a população. Não houve conscientização e nenhum tipo de informação para a população para que servia aquela vacinação. Então, as pessoas, sem saber o que acontecia, via na sua porta o agente de saúde, que muitas vezes ia acompanhado da polícia, para fazer a vacinação ali obrigatória à força. Então, essa forma que foi implementada a vacinação na cidade do Rio de Janeiro fez com que a população se revoltasse com aquela política arbitrária instaurada sem nenhum tipo de comunicação. Então, basicamente, essa foi a essência da revolta da vacina. Foi a população que se revoltou contra uma política implementada pelo Estado e que não deu nenhum tipo de assistência a essa população, principalmente no sentido da informação sobre o que estava acontecendo. Muitos boatos começaram a correr sobre o porquê daquela vacinação. Muitas pessoas, sem saber o que acontecia, acabavam dizendo que aquela vacinação servia para transformar ele em animais. Então, a população começou a ficar assustada, foi para as ruas e começou a quebrar as cidades, como temos aqui um exemplo dessa charge, né? Dessa charge aqui que representa, da revista O Malho, que ela representa bem essa revolta. A população saiu quebrando tudo nas ruas, não demorou muito tempo, foi pouco mais de uma semana essa revolta, mas que mostrou que a população o Estado foi arbitrário na implementação dessa política de vacinação, pela forma que foi feita, certo? Então, esse aqui foi um exemplo, né, de algumas das revoltas que aconteceram durante o período da República Oligárquica. Além dela, a gente tem a revolta da Chibata, que foi outra revolta que aconteceu, mas dessa vez com os marinheiros, que eram tratados de forma desumana, recebiam castigos físicos e também se revoltaram. Então, o que a gente tira disso tudo? Foi um período do Brasil na qual a gente tem uma mudança política muito importante, que é a instauração da República, que trouxe várias novidades políticas, como a derrubada do voto censitário, a ampliação do voto universal, mas a gente continua tendo um voto que agora é aberto, um voto na qual você tem o coronel decidindo quem a população ali ao seu redor iria votar e, claro, um período marcado por grandes revoltas. Então, vale analisar aqui, né, para contexto de Enem, para entender as questões, que esse período da história do Brasil ele foi bem complexo, justamente por trazer modernidade ao passo que o Estado não trazia mudanças significativas para a vida, principalmente da população mais pobre. E uma evidência disso, claro, foram as revoltas que aconteceram tanto na esfera rural quanto na esfera urbana, tá? É isso, espero que tenham entendido todo esse assunto e até a próxima aula.